não teremos um hino, que eu preciso enxugar, que vai ter uma reunião da comissão executiva assim que acabar o estudo bíblico, às 9, tá bom? Vamos orar junto com o presbítero Roberto. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Deus de amor, Deus de graça, o nosso Pai que está no céu, revelado por teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor abençoe esta noite, Senhor. É uma noite fria, mas é a noite que o Senhor mesmo fez para que nós pudéssemos estar aqui reunidos, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor, e ouvindo e aprendendo da tua santa e bendita palavra neste momento, Senhor Deus. Abençoa o teu servo pastor que trará este estudo, Senhor. A todos aqueles que ouvirão, Senhor, são palavras de vida eterna, são palavras de teu Filho Jesus Cristo para a nossa vida, para a nossa alimentação, Senhor Deus, ó Pai. Como mesmo teu Filho diz, aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, Senhor. E nós buscamos esta palavra, Senhor Deus, ó Pai, Senhor, ó Pai, essa comida para termos a vida eterna. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão se achegando, Senhor. Abençoa a todos aqueles, Senhor Deus, ó Pai, também que não puderem participar, Senhor. Mas prepara todas as coisas, Senhor Deus, ó Pai, para que sejamos abençoados, Senhor Deus, ó Pai, através desse estudo da Tua palavra, Senhor. Sê com todos nós, sê com nossas famílias. Nós te pedimos e agradecemos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje nós continuamos a carta de Paulo aos Romanos, continuamos no capítulo 8, falando da segurança do cristão. Então, o nosso texto de referência, e a gente vai voltar sempre a esse texto enquanto estamos no estudo, é Romanos 8, de 26 até o 28. Fique sempre com a Bíblia aberta para participar também. Pode me interromper qualquer momento para sua pergunta, sua colocação, para ajudar o estudo. Vou ler o texto. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as Escrituras ensinam que o destino dos cristãos é o céu, é a companhia eterna do Senhor. Um lugar sem noite, sem trevas, sem escuridão, sem mortes, nem lágrimas. Um lugar onde viveremos para sempre sem sofrimento nem dor. Um lugar que jamais será arruinado pela presença do mal ou pela presença do pecado. É o lugar que esperamos com uma antecipação alegre, mas paciente, como a gente viu na sessão anterior que a gente tratou no comecinho do mês. Então a gente viu que toda a criação geme e suporta esperando a manifestação dos filhos de Deus, e nós, com paciência, estamos assim esperançosos, aguardando este dia, com paciência. E óbvio, como Paulo tinha acabado de escrever, não há comparação possível entre as aflições e sofrimentos nessa vida e a tão grande glória a ser revelada na nossa redenção final. Mas Paulo vem agora e coloca o auxílio do Espírito. Por quê? E agora? E aqui? Nós estamos aguardando. Nosso destino é o céu, é a companhia de Cristo, é o fim de dores, sofrimentos, lágrimas, tristezas, fim de insegurança, de dúvida, do mal, do pecado. Mas e agora? Não estamos no céu. Nós aguardamos o céu, mas ainda estamos num caminho com dores.
E aqui, nesse ponto, logo depois de falar que nós esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos, ele fala do auxílio do Espírito na nossa fraqueza, até mesmo na oração. Várias vezes, Paulo ligou a perseverança ao caráter. Então, ainda que ele faça isso, que ele ligue perseverança cristã com o caráter cristão, a própria perseverança também é obra do Senhor. E aqui nesse ponto, nós temos mais um participante das orações, porque nós oramos falando com Deus, o Pai. E Jesus Cristo colocou para fazer os pedidos a Deus em seu nome. Então a gente já percebe que a comunicação com o Pai não é um a um. Nós oramos em nome de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote no céu. Ele intercede por nós continuamente. Vou pedir a Creuzenir que leia Hebreus 7, 25. Depois a nossa irmã Eneli leia 1 de João 2, versículo 1. Eu demorei para abrir meu microfone. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então veja, Cristo vive sempre, está vivo eternamente no céu e intercede por nós, por aqueles que se chegam a Deus. O texto da primeira carta de João, Eneli, leia para nós. 1 de João 2:1. Filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, João também coloca isso na carta. Temos advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Eneli, a senhora quer falar alguma coisa? Não, desculpa. É que apertou aí e levantou a mão. Não, acho que. Não sei o que está acontecendo aqui no meu celular. Tá bom. Então, nós entramos na presença de Deus, diante do trono da graça, vestidos da justiça de Cristo e clamando pela intercessão de Cristo. Nós pedimos junto com a intercessão de Cristo. Só que Paulo aqui mostra que a oração é uma atividade trinitariana. Nós oramos ao Pai por meio do Filho, mas o Espírito Santo, nosso grande ajudador, o nosso consolador, ele nos assiste enquanto oramos. Vou pedir que o presbítero Carlos leia de novo para nós o versículo 26 de Romanos 8. Estão me ouvindo? Ok, é que eu estou assim no mesmo aparelho aqui, deixa eu caçar. Então, Romanos 8, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então veja, Jesus Cristo é o nosso advogado, mas ele falou que ia mandar um outro semelhante a ele. Advogado ou consolador são as duas palavras que na nossa versão da Escritura traduz a palavra paráclito, aquele que intercede em nosso favor.
Então, o outro advogado, além de Cristo, semelhante a ele, intercede por nós de forma que nem dá para expressar. Então, gemido inexprimível não é um gemido que ninguém entende, não. É algo que não tem expressão em palavras, não dá para exprimir. Então, não tem som nenhum. Então, o que acontece? O Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, enquanto oramos, ele vem nos tranquilizar na vontade de Deus. Lembrando, Paulo tinha acabado de dizer assim: com paciência aguardamos. Mas até nisso nós temos fraqueza. Então, o Espírito nos auxilia. Enquanto oramos, nós vamos criando mais intimidade com Deus, mais tranquilidade nas mãos daquele que governa tudo. Então, ele nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus, e aquilo que temos dúvida se é a vontade, ainda assim ele tranquiliza o nosso coração. Quando nós, seguindo o modelo que Cristo nos deu, declaramos: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita também no céu. Então, ele vai tranquilizando na vontade de Deus, nos deixando saber que a vontade de Deus vai ser executada nesse mundo, onde nós, atribulados de coração e mente, passamos por aflições. O que acontece? Se pedirmos alguma coisa contrária à vontade de Deus, nós vamos nos frustrar. Aliás, Tiago fala um pouquinho sobre isso. Paulo, leia para nós Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, às vezes, pedimos só por causa dos nossos gostos, interesses, e não por motivos justos ou por necessidades reais. Então, o Espírito nos auxilia a orar segundo a vontade de Deus e a quedarmos, descansarmos nessa vontade, não segundo a vontade da nossa carne. É segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos, quer dizer, intercede por nós. Então, veja, nesta sessão que Paulo vai falar de tranquilidade, de segurança, de estabilidade do cristão, a primeira coisa é isto: a companhia de Cristo Jesus intercedendo por nós. E Paulo prossegue, falando dessa estabilidade, de uma certeza dos crentes. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, quando ele fala sabemos, ele está falando de algo que é do nosso conhecimento. Muitas vezes é mais do nosso conhecimento intelectual do que ali no momento, mas é exatamente quando a gente está vivendo a tribulação, numa criação que geme, suporta aflições até agora, até a manifestação dos filhos de Deus, é que aquilo que nós sabemos com respeito a Deus, a sua vontade, o seu plano, é que nós vamos aplicar. E aí é que nós vamos ter confiança e estabilidade. E este sabemos quer dizer também que ele não está falando de todos. Ele está falando de todos os que estão na fé, os filhos de Deus. Eu aqui vou repetir isso mais uma vez, e outras vezes é bom repetir, a gente sempre precisa lembrar, estamos lendo uma sessão, mas ela não está solta. Os jovens, e eu participo aqui e ali quando eu estou no horário com eles estão fazendo leitura bíblica, já leram o Evangelho de João, leram Atos dos Apóstolos e agora começaram a carta aos Romanos também. E a semana passada eu li no grupo das 10 da noite Romanos 2. Então, a primeira reação da gente ler Romanos 2, não, nós temos que ser mais obedientes, é por isso que está vindo toda esse problemática. Por quê?
Romanos 2, ele está falando exatamente de que o homem é indesculpável. Ele começou isso na metade do capítulo 1, falando do homem natural, que tem a revelação de Deus na criação e é indesculpável porque não se dobra a Deus. Aí depois ele fala daqueles que têm a Escritura e que também pecam, mesmo sabendo as Escrituras. São indesculpáveis também. Para no capítulo 3, lá na metade, ele dizer, mas pela graça de Deus, aí vem o Evangelho de novo. Paulo anunciou o Evangelho em Romanos 1, versículos 16 e 17, falou da condenação que paira sobre todos, aqueles que sabem da Escritura e aqueles que não têm Escritura, mas têm o testemunho da criação e mesmo assim vivem em pecado, para depois mostrar que a única chance é a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, quando leram Romanos 2, nossa, o problema, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. A gente fazer não vai resolver nada. O que vai acontecer é o que Jesus fez. Está querendo dizer que por mais que a gente faça, a gente está perdido. E aqui também, esse capítulo 8, a gente não pode perder de vista que Paulo está falando dessa segurança, mas lembrando, na sessão anterior, no versículo 19, ele termina a glória de Deus a ser revelada em nós, versículo 18, e fala então que a criação espera a revelação dos filhos de Deus, versículo 21, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, versículo 23, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós, os filhos de Deus, os redimidos, é que estão esperando, aguardando com paciência. E é junto com estes, que Paulo fala, sabemos. E é uma afirmação surpreendente. O que ele diz que nós sabemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o seu propósito, o seu plano. Nós sabemos disso, mas é só nos momentos de duras provas é que nos vemos a sair da área intelectual e aplicar a tranquilidade ao nosso coração. E isso que Paulo está afirmando aqui é a concorrência. Quando nós dizemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e por isso em tudo temos que dar graças, porque tudo o que acontece tem bons propósitos de Deus. Samuel, leia para nós 1 Tessalonicenses 5,18, um texto bem conhecido nosso. Ok. Primeira questão. Cinco e 18, é isso, pastor? 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Certo. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, dar graças a Deus em tudo, não é só nas coisas boas, as coisas ruins. Nossa, pastor, mas como que eu vou dar graças pelos problemas? É aí que a gente exerce aquilo que nós sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem não é necessariamente o bem-estar momentâneo de todos os que amam a Deus. Então, tem coisas ruins que a gente só vai descobrir tempos depois que foi bom, igual o salmista, né? Foi bom eu ter passado por tribulação para não me esquecer dos seus mandamentos. Ou como o próprio Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no final assim, para que eu não ficasse soberbo, é que me foi mandado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que eu pedi para Deus tirar, mas Deus não tirou. Para quê? A graça basta e eu não vou ficar soberbo. Então é bom aquele problema para eu não ficar soberbo. Às vezes a gente só descobre depois.
Mas, queridos, se nós já sabemos, então em tudo nós podemos ser agradecidos. É disso que Paulo começa a falar. E olha que ele teve bastante problemas. Eu costumo citar o próprio Paulo de exemplo para isso. Normalmente eu falo assim: é bom alguém ser preso injustamente? Alguém aí dos 7 me responda. Não. Ah, a Rebeca está aqui Não. comigo. Ela disse que não é bom. Ah, eu estou falando do 7. Paulo Henrique, você está com a Bárbara junto com você? Não, ela não chegou ainda, pastor. Ok. Então, não é bom alguém ser preso injustamente. Tudo bem, e se ele for preso injustamente e chicoteado? Melhorou assim? O que vocês acham? Pior, né? É. Então, o que Paulo e Silas em Filipos, que foram presos injustamente e chicoteados, iriam fazer na cela? Ficar reclamando até relaxar a prisão, não é isso? E o que eles fizeram? Cantaram louvores. Cantaram louvores, ficaram cantando louvores. E é isso. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo sabia isso. Então está praticando ali. Está louvando a Deus quando não tem motivos aos nossos olhos para louvar. Ele só descobriu isso depois, quando as portas das celas se abriram e ele não fugiu. Ninguém fugiu. O carcereiro quase se matou, porque o carcereiro tinha que guardar os prisioneiros com a sua vida. E quando os viu, porque Paulo falou: olha, não faça isso, nós estamos aqui, todos aqui, não vai acontecer nada. Aí ele: senhores, então o que eu faço para ser salvo? E aí ele descobriu que precisava crer no Senhor Jesus. E para isso, Paulo e Silas anunciaram o evangelho para ele e também para o pessoal da sua casa, e todos creram. Olha que coisas horríveis, né? Que aconteceram em Filipos. Quase linchamento em praça pública, serem presos injustamente, serem chicoteados. E a melhor coisa que houve para aquele carcereiro foi isso. E Paulo podia louvar antes, porque já sabia disso. Agora entendam: apesar de todas as coisas cooperarem para o bem, isso não quer dizer que o mal é bom e que o bem é mal. Não, não é isso. Essas coisas, que o mal é bom e o bem é mal, é uma mentira que Satanás tem espalhado ao longo de todas as gerações. Vamos ver a primeira vez que ele começou a dizer que o bom era mal e que era melhor o mal do que o bom. Natália, só você que não leu ainda, né? E Roberto. Leia para nós Gênesis 3, versículos 4 e 5. Depois o presbítero Roberto vai ler João 8,44. Calma aí. Gênesis 3. Eu não ouvi, é 4 e 5? É. Tá. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então Deus disse para não comer, que era maléfico e eles iam morrer. Aí vem: não, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Porque enquanto você só conhece o bem, você está perdendo um monte de coisa, você tem que conhecer o mal também, e vai poder saber você mesmo o que é bom para a sua vida. Deixa Deus de lado, ele não tem essa experiência. E lá foi Eva iludida e Adão junto. Roberto, João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele é o pai da mentira. O que é dele é mentir. É isso. Ele é o enganador.
Então, a sedução do maligno é nos convencer de que o pecado não é tão ruim. Aliás, diz ele, o pecado é até bom. Se nós queremos experimentar o melhor da vida, Satanás diz que precisamos desconsiderar, relevar, deixar de lado as proibições de Deus. Então, Satanás mente chamando o mal de bem e o bem de mal. Ok? Quando você vê as coisas boas, Deus nos guiando a vida, proibindo aquilo que vai nos causar mal, e ele vai falar: não, esse negócio de proibições é muito ruim, o negócio é proibir, é proibido proibir. Quer dizer, dizendo que as coisas boas, que é a palavra de Deus nos dirigindo o caminho para a gente não fazer a nossa vontade, mas para fazer aquilo que é bom de verdade, ele diz que essa proibição, esse monte de lei é ruim. E aquilo que é danoso, não, é bom, vai ser uma viagem, uma coisa maravilhosa. Então não existe isso, o mal ser bem e o bem ser mal. O nosso autor de referência, o Sproul, ele lembra de um professor dele falando de 4 tipos de ações. Existem ações boas que são totalmente boas. E isso são as ações feitas por Deus e os seus anjos e pelos santos no céu. Só. Porque todo bem que nós somos capazes de fazer, mesmo perseguindo a santificação, as nossas melhores obras, como diz Agostinho, por causa da maneira em que permanecem corrompidas pelo orgulho, pelo caráter, pela natureza humana, então, nas melhores da hipótese, são depravações. Porque nós não atingimos nesta vida a perfeição das ações totalmente boas. Podemos fazer coisas boas, mas quando vamos ver, as motivações não eram. Então, ações boas e que são boas mesmo, só Deus, seus anjos e os que já estão santos no céu. Mas há ações boas que são más. Aí a gente continua vendo o que Agostinho falou e Calvino também. São ações que são dirigidas para a virtude, para a justiça, para a obediência a Deus, mas trazem junto delas falhas e fracassos. Então, nós vemos atos de justiça alcançados até mesmo pelo pagão, pelo não regenerado. Você pode ver um juiz ateu que faz alguns julgamentos bons, pensando no bem-estar do próximo. Você encontra isso. Você encontra bandidos cuidando de família, de filhos, de esposa, zelando por isso. Ok? Aliás, Jesus já falou sobre isso. Leia a primeira frase de Mateus 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. É só isso mesmo. Jesus falou para os seus ouvintes: vocês são maus, mas sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Ele está falando isso no contexto de orar, porque Deus ele não é mau, então, e ele sabe dar boas dádivas, então ele vai dar mesmo o que é bom. Então, essas ações boas, elas não são motivadas por um coração puro. Às vezes é para a pessoa ter posição, para ela ter... Tem pessoas que fazem o bem para serem bem vistos na sociedade. Tem pessoas que fazem o bem achando que vão elas mesmas conquistar a vida eterna com Deus, então já está totalmente errado a motivação dela, e com isso aquilo que poderia ser uma coisa boa, no fim não é de fato. Então, até um ateu ou um ímpio acaba tropeçando, diz Calvino, na virtude, né? Acaba fazendo o que é certo, talvez por uma
convicção de que deva ser feito assim, para o bem-estar de uma sociedade ordeira, eu vou agir assim, quando na verdade não é a motivação de honrar a Deus. Então são ações boas, mas que são más. São as ações que nós fazemos. E tem aquilo que é para lá de óbvio. Ações más, que são apenas ações más. Então não tem uma virtude misturada nela. São transgressões da palavra de Deus que são motivadas por um coração hostil, avesso a Deus. Esse tipo de ação é realizado em cada momento por Satanás e por seus anjos caídos. Mas os homens também seguem assim. Mesmo que o homem seja a imagem de Deus e aqui e ali apareça o senso de justiça, de bondade, de santidade, o homem faz coisas más, com propósitos maus. É alguém que mata por vingança, por retaliação ou até pelo prazer de matar, por exemplo. Então, ações más que não têm qualquer virtude misturada nela. E tem ações más que são boas. Então, veja, as 3 primeiras, ações totalmente boas, nas ações em si, nas motivações, que é o que Deus faz. As ações boas, que na verdade são más por causa da mistura com a natureza humana, então elas são corrompidas até nos atos bons. As ações más, que são más de fato, todas essas nós entendemos facilmente. Mas essa última, ações más que são boas, elas são mais difíceis de entender. É o seguinte, tem algumas ações, certas ações, que quando elas estão sendo executadas, são claramente más. No entanto, sob a providência de Deus, debaixo da soberania de Deus sobre todos os acontecimentos humanos, Deus tem o prazer de trazer o bem delas. Então as coisas são más, nós vemos que são más, mas Deus tem prazer de trazer o bem delas, que é algo glorioso que o cristão pode experimentar. E nós tratamos de um caso aqui. Uma prisão injusta com chicoteamento, e Deus teve o prazer de trazer a fé, a vida, a segurança para quem quase quis se matar. Mas o exemplo mais claro é o próprio Jesus, que foi traído e não era boa a intenção de Judas traí-lo. A sua morte planejada pelo Sinédrio e executada. Todas coisas ruins, mas foi, no fim das contas, o plano perfeito de redenção sendo executado por Deus no seu próprio Filho. Então, o que acontece? Tudo o que nos sucede, tudo o que nos faz sofrer, até mesmo coisas que são de fato más, são, apesar disso, usadas por Deus para o nosso bem último. Pode não ser o bem-estar ali, mas o nosso bem último, a salvação, a redenção, o progresso na fé de todos os que amam a Deus, de todos os que são chamados segundo o seu propósito. É desse tipo de ações que Paulo se refere ao dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas são feitas e estão neste plano. Coisas más são feitas e Deus usa no seu plano. O fato de o mal, quer dizer, uma maldade ser transformada em bem, na teologia é chamado de doutrina da concorrência. A doutrina da concorrência diz o seguinte: determinadas ações nas quais o homem exerce a sua vontade para fazer o que deseja, até para executar ações diabólicas, estão
debaixo da providência de Deus, que está operando até mesmo nessas ações. Ele tem poder para triunfar sobre as nossas tendências e desejos malignos e transformá-los em bem. Então, nós que vimos nesse versículo a concorrência de tudo, acabamos tendo que falar da soberania de Deus, que está por trás dessa concorrência. Não é que coisas casuais vão contribuir para uma coisa boa. Não, não é isso que acontece. As coisas são feitas com suas intenções, não são casuais. Só que Deus ordena as suas providências de modo a não anular as causas secundárias. Ele não aniquila a ação da vontade humana. As ações da vontade humana são realizadas de acordo com as intenções humanas. Então, a intencionalidade, não é casualidade que aconteceu. Por exemplo, o texto clássico disso é uma frase que José falou lá no Egito para os seus irmãos. Eneli, leia para nós Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então percebam, os irmãos de José intencionaram lhe causar dano. A primeira intenção deles era matar José, mas resolveram transformar isso num sofrimento para toda a vida. Venderam ele como escravo. E ali ele acabou sofrendo com as mentiras da mulher do seu dono e foi preso e esquecido por outro preso que passou pela prisão por alguns dias. Então, os irmãos de José intentaram dano. Mas o próprio José disse que, apesar das intenções e dos esforços deles para fazer o que desejavam, Deus estava envolvido em tudo. A mão da providência de Deus não saiu de cena. Deus estava agindo e a intenção de Deus era puramente justa. Não era misturada com o mal. Sua soberana providência era totalmente boa. O mesmo aconteceu, por exemplo, quando Satanás trabalhou com a intencionalidade dos sabeus e dos caldeus contra Jó. Ou, como citei há pouco, quando Satanás, Judas Iscariotes, o Sinédrio, Herodes, Pilatos, o povo de Israel tramaram e executaram a morte de Jesus. E olha, no sermão de Pedro, Paulo, leia Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então veja que o ensino de Pedro para as pessoas que participaram daquilo, porque poucos dias atrás eles estavam na festa e gritaram que queriam Jesus morto, e morto da pior forma que existia da época, morto na cruz, e que soltasse um bandido assassino que todo mundo sabia que era. Aí Pedro diz, Jesus foi entregue pelo desígnio de Deus, porque Deus mandou seu filho exatamente para isso, para morrer, sendo justo sem pecado algum, no lugar do pecador. E presciência, porque Deus sabe de tudo, porque o plano é dele, então ele não tem nada que ele não saiba. No entanto, a intencionalidade continuava ali, e fala para assim, vocês mataram Jesus, usando até as mãos de ímpios, Herodes, Pilatos e outros. Carlos, vire aí
uma ou duas páginas no livro de Atos, Atos 4, 27 e 28, agora como a igreja entendia isso e colocou na sua oração. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então estava ali, contra Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e os próprios povo de Israel. Com a sua maldade, estavam ali fazendo aquilo que o propósito de Deus já tinha traçado, predeterminado. Então, o tempo todo, eles estavam cumprindo o plano de Deus, que nunca é mau, mas é totalmente bom e glorioso. E Deus se serviu até da maldade humana. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, diz que Deus ordena tudo o que acontece. E imediatamente ela acrescenta que ele faz isso sem eliminar as causas secundárias ou a vontade das criaturas. Então, a soberania de Deus não é com isso limitada. Olha, eu só vou usar. Várias vezes ele intervém na história, agindo acima da lei de funcionamento das coisas que ele mesmo estabeleceu, porque ele está acima disso. Então, ele fez um cego de nascença ver, ele fez machado flutuar num lago, fez o sol parar, não é isso? Fez o sol retroceder no tempo, fez cair fogo do céu, fez um homem subir ao céu sem morrer, e assim tantas coisas. Então, a soberania de Deus, apesar dele não eliminar as causas secundárias e a vontade das pessoas, ela não é limitada por isso, não é condicionada ou dependente da vontade ou da autoridade do homem. Deus não violenta a vontade da criatura, no entanto, sua providência prevalece em todas as coisas. A criatura tem uma vontade e Deus prevalece sobre ela, levando para o seu propósito bom. Assim é que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o plano de redenção do homem, para o plano de redenção daqueles que ele chamou. Aqui, a gente percebe, então, que até mesmo o fato da queda da humanidade com Adão e Eva faz parte do plano humano. Tem coisas que Deus não revelou. Então, não temos como saber. Nós podemos não entender exatamente e no momento os motivos de haver o mal, mas podemos saber e sabemos que tudo que Deus ordena deve acontecer de acordo com seu propósito que nós não podemos penetrar. Seu propósito inescrutável, eterno, e deve ser para o bem. Aqui e ali a gente percebe algumas coisas, mas Deus não nos disse, ele não tem que dizer tudo, ele disse o que nós precisamos saber. Então, meus queridos, o mal é mal, mas dentro dos limites do propósito eterno de Deus e para a sua glória, o mal, ele pode transformar em bem. Samuel, leia para nós no final do capítulo 11 dessa carta aos Romanos. Romanos 11, 33 a 36. 11:33 a 36. Isso.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, Deus tem os seus planos que nós não conseguimos penetrar. E ele, aqui e ali, falou, revelou algumas coisas para nós, mas outras coisas não. E quem é que deu alguma coisa a Deus para ele prestar contas? Deus não tem que prestar contas de nada. Mas ainda assim, ele fala para nós que tem um plano perfeito. Paulo não é ilusionista, porque existe uma corrente de pensamento dizendo que o mal não é uma realidade, é uma criação, uma invenção, uma coisa da mente humana. Não, ele não é ilusionista, negando a realidade do mal. Mas o que ele diz é que todas as coisas estão trabalhando juntas para o bem. Isto é, para o propósito último planejado por Deus, que é um propósito bom. Até que este propósito se consume, apesar do mal nos afligir, esse mal está acontecendo para o bem dos que amam a Deus, dos que ele chamou. Aí aqui é que vem essa pergunta. Então é bom para quem? Nós precisamos observar que Paulo está afirmando que Deus está operando para que todas as coisas concorram para o bem. Mas isso não é para o benefício de todos, mas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa concorrência de todas as coisas claramente não inclui toda a humanidade, mesmo porque a maior parte dos homens vive e morre em inimizade contra Deus. Nós devemos lembrar, de volta, que em todo este capítulo, Paulo está tratando da segurança do crente. O que Paulo está mostrando é que nós estamos num lugar onde não há mais temor por condenação. Eu vou pontuar 3 versículos do capítulo 8. Versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para quem está em Cristo, não precisa temer condenação. Nós estamos numa posição de segurança. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, ainda que o nosso sofrimento chegue até a morte, não há o que temer, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, nós seremos vivificados. E ainda no versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, nós temos que olhar essa afirmação de Paulo nesse contexto, que ele está dando a segurança sem temor para quem está em Cristo. Não temos nada a temer das aflições que suportamos na vida presente, como ele tinha acabado de escrever antes desses versículos que nós lemos hoje. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que você vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, e ele está falando da redenção final, com paciência aguardamos. Então, todas as coisas cooperam para essa redenção final.
para que todos aqueles que Deus chamou cheguem a isso. Todas as coisas estão acontecendo para o nosso bem, sob a soberania de Deus. Se o amamos, o bem está sendo trabalhado para estes que são chamados com o plano de Deus. E aqui vem a questão da eleição. Há diversas vezes constantes debates, até no meio cristão, sobre eleição e predestinação. E não, até o autor se espanta, não sei por que tantos debates, se essa doutrina está por toda a Bíblia. Mas mesmo que ela estivesse apoiada apenas nesse versículo, seria o suficiente para estabelecê-la. Os que amam a Deus são aqui identificados como aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quem ama a Deus é os que Deus chamou para este plano. E aqui é preciso lembrar do chamado eficaz. Quase todas as vezes que a Bíblia fala do chamado de Deus, ela está falando do que nós chamamos de chamado eficaz, que descreve o fato de que quando Deus chama, acontece. O que ele propõe efetuar por esse chamado é efetuado. Então, o propósito que Deus tem para qualquer chamado jamais é frustrado, porque Ele é Deus, o Deus soberano, todo-poderoso, o Senhor onipotente que reina de eternidade a eternidade. Isso quer dizer que nem trevas, nem o caos, nem o pecado ou a pecaminosidade humana, nada pode resistir ao poder do seu chamado, porque a sua graça no chamado é irresistível. Não se trata de não termos a capacidade para resistir. O homem tem a capacidade para resistir. A vida do homem mostra que ele resiste à graça de Deus. Mas quando fala graça irresistível, significa que, embora nós resistamos com toda a força, a graça de Deus triunfa sobre a nossa resistência, de maneira que o seu plano eterno acontece na sua totalidade, o seu plano. Veja como Paulo era, o próprio Paulo, autor daqui, ele era duro, estava investindo com todas as suas forças, dinheiro, influência contra Jesus e contra a sua igreja. E no fim das contas, ele se rendeu. Olha como ele coloca, primeiro, na abertura da carta aos Gálatas. Presbítero Roberto, Gálatas 1, versículo 1. Um minutinho. Vamos lá, Gálatas 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo era o que era, não por vontade e interesse dele, mas por vontade de Deus. E na carta aos Filipenses, que é o versículo tema que nós começamos aqui para este fim de ano, ele repete isso. Natália, Filipenses 3,12. Calma aí. Filipenses 3:12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então veja, ele fala, eu fui conquistado para isso. Então a graça é irresistível, ele não conseguiu ir contra ela porque Deus tinha plano com ele. Os eleitos, ou os chamados de maneira eficaz,
são os que foram convocados não apenas exteriormente. Porque eu disse que quase todas as vezes que fala do chamado de Deus é o chamado eficaz. Porque às vezes tem o chamado quando Deus coloca o seu profeta para anunciar a palavra. Então é o chamado externo. Ok? E o homem pode resistir a esse chamado externo, mas o chamado interno, quando o Espírito Santo aplica a palavra dele no seu coração e o transforma numa nova criatura, o homem, por mais duro que seja, não consegue resistir. É o chamado que não é exterior apenas, mas interiormente pelo Espírito, que muda a disposição do coração desses chamados, que efetua a sua transformação, que é a ressurreição da morte espiritual para a vida espiritual. Creu? Leia Efésios 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então veja que a graça foi irresistível, ainda que estivéssemos mortos, completamente avessos à vida espiritual com Deus, ele nos deu vida. Se somos crentes hoje, não é porque nós tornamos o chamado de Deus eficaz em nós, mas é porque Deus fez isso na nossa vida. É o chamado eficaz, ação soberana e graciosa de Deus, pelos seus propósitos. Olha, quando nós estabelecemos nossos objetivos ou propósitos, na melhor das hipóteses, eles ainda assim são falíveis. Os propósitos de Deus nunca fracassam. Então, nós fazemos propósitos, nos alicerçamos em planos e tal, seja para um programa de estudos, seja para a compra de uma casa, seja para isso ou para aquilo, mas eles são falíveis, por mais bem elaborados que sejam. Estão sujeitos a tantas coisas. Mas os propósitos de Deus nunca fracassam. Tristemente, a doutrina difundida no mundo cristão hoje da salvação nega a soberania de Deus e, portanto, tira de Deus a sua divindade. Ensina que Deus chama pelo Evangelho e fica esperando, quando muito, torcendo, batendo a porta, esperando que alguém aceite a Cristo, que valorize o seu sacrifício na cruz e assim faça com que o seu plano de salvação se realize. Esquece tudo isso. É certo que Deus não violenta a criatura, mas é Ele que transforma, senão o homem nunca vai a Deus. Não é esse Deus dessa doutrina esquisita e, para tristeza nossa, amplamente difundida, até no meio cristão, não é esse o Deus que se revela nas Escrituras. Quando Deus resolveu, por exemplo, efetuar o seu plano de salvação no Egito, ele o fez. Deus é o Senhor, Deus que disse a Faraó: deixa ir o meu povo. Você lê isso em Êxodo 10, 3. O coração de Faraó endureceu. E a Escritura atribui isso tanto a Faraó, na sua intencionalidade, quanto ao próprio Deus, na sua soberania. Eneli, leia Êxodo 8:32. Na verdade, essas atribuições variadas no Êxodo vão acontecer não uma ou duas vezes, mas eu destaquei um versículo de cada um para vocês perceberem. Êxodo 8:32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Então, Faraó endureceu o coração e não deixou ir o povo. Paulo Henrique, leia o capítulo seguinte, 9, versículo 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e estes não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Se você vê todas as pragas, você vai ver algumas vezes Faraó endureceu o coração e outras vezes Deus endureceu o coração do Faraó.
Faraó, que era o homem mais poderoso da terra naquele tempo, era até ele mesmo tido por Deus, ele estava nas mãos do nosso Criador e Redentor, daquele que tinha um propósito especial para o seu povo. E por meio daquelas pessoas, tinha um propósito para o mundo todo. E o seu propósito era a desqualificação dos deuses criados pelo homem. O seu propósito era o êxodo, a libertação, a redenção e a salvação. E a separação de um povo onde Deus mandaria o seu próprio filho para efetivamente concluir a redenção. Eles viram a salvação da escravidão, mas eles ainda não viam, como também José não via, que aquilo que aconteceu era para a preservação desta família, onde Deus havia resolvido. É nesta família que eu vou trazer a bênção para todas as famílias da terra, Jesus Cristo, o descendente. Deus, no fim das contas, tinha nos seus planos a escravidão de Israel. Ele planejou o êxodo do Egito, tanto quanto planejou a traição, a escravidão, a prisão e a exaltação de José. Veja que José só conseguiu ver alguma coisa, que aquilo serviu para preservar a vida do seu povo, da sua família, num tempo de 7 anos de absoluta seca e fome. Mas ele não viu que ainda estava no plano esse povo ia ali para viver um cativeiro e Deus tirar com mão poderosa, com grandes feitos, esse seu povo. Ok? Só para a gente se situar, Samuel, Gênesis 15, de 13 a 16. Gênesis 15, 13 a 16. 13 a 16. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus estava falando com Abraão o que aconteceria com a nação de Israel, a nação que descendia dele, que até o momento essa nação era ele e Sara. Aliás, até esse momento era Abrão e Sarai. E Deus já tinha dito, eles vão ficar peregrinos numa terra alheia, vão ser reduzidos à escravidão, afligidos por 400 anos, e depois eu trarei vocês de volta. Então, já estava nos planos de Deus conduzir. Queridos, que hoje fiquemos gravados com aquilo que nós já sabemos. Sabemos que todas as coisas acontecem segundo o propósito daquele que faz todas as coisas para a redenção do seu povo. Para chamar aquele que é do seu povo, mas ainda está fora. Como Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, e cumpre a mim chamá-las, atraí-las para mim. Por isso, nós podemos, como acabou a sessão anterior, no versículo 26, com paciência aguardamos. E vemos as coisas assombrosas diante de nós, mas aguardamos com paciência, porque tudo está cooperando para o propósito de redimir, salvar todos aqueles que Deus chamou para a salvação. E por isso,
falamos com Deus em oração e o Espírito Santo vai agindo sem nós ouvirmos nada, intervindo e nos dando tranquilidade, porque na própria oração nós nem sabemos quantas vezes nós nos chegamos à oração quase que no desespero. Quantas vezes estamos na oração quase aos prantos. Não é isso que acontece muitas vezes? É ali, orando, que nós exercitamos o que nós sabemos. Deus está dirigindo tudo. Não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então não tema as adversidades, não temas nem as atrocidades, ser preso injustamente, chicoteado e tantas outras coisas. Ser esquecido, ser traído. Prossiga. Tranquilo. Ainda que isso às vezes mexa bastante com o nosso coração, mas coloque em oração. Ele nos assiste na nossa fraqueza, porque na hora nós nem sabemos exatamente o que pedir, não sabemos o que orar, mas sabemos que Deus trabalha em tudo, então saímos descansados, porque estamos seguros, não tem mais condenação. As dores do presente não são nada perto da glória por vir. E para os ímpios, as dores do presente não são nada perto das dores por vir. Que nós tranquilizemos o nosso coração. Vamos orar? Deus, bendito Deus, soberano Deus, amoroso Deus, santo Deus, que tem um plano perfeito. Nós não sabemos dos detalhes, das minúcias, dos acontecimentos que estão envolvidos, mas todo o teu plano vai se desenrolando diante dos nossos olhos. Nós fazemos os planos, temos as nossas ações, as nossas intenções, mas te agradecemos, porque mesmo quando planejamos algo que achamos ser bom e que não é, o Senhor frustra, porque a tua bondosa graça, a tua providência, o teu poder domina sobre os planos, até os planos maquiavélicos. Que o Senhor nos guarde tranquilos, sabendo que não há o que temer, que não temos mais condenação, nem a morte é mais juízo sobre nós. Embora a morte seja o pagamento do pecado, para os crentes a morte é preciosa, porque é quando cessam as nossas dores neste mundo. Começa o gozo no céu, aguardando a redenção de toda a criação. Que nós aguardemos com paciência, em oração, firmes naquilo que sabemos, exercitando a nossa fé. Faz isto, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Semana que vem, terminamos o capítulo 8, se Deus permitir. Agora eu já vou ter que sair. Já começou uma reunião da comissão executiva do